Projeta para mim o segundo, Mateus 11, 28. Os irmãos receberam certo aí? Receberam? Tá beleza aí? Sabe o que eu quero compartilhar hoje com você? Existe um Shaba para você. Existe um Shaba, my brother. Vamos ler e vamos orar, e Deus vai te marcar nessa noite. E nós não vamos aceitar cultinho médio aqui não. Não vai ser cultinho fraco não. Não vai ser religião aqui hoje à noite não. Vai terminar, você vai se jogar aqui na frente. Pela glória de Deus. Se quiser se jogar enquanto eu estiver pregando, pode jogar que eu já paro e nós já ora já. Alguém está comigo aqui nessa noite? Eu não quero cultinho não. Eu não vim aqui para ficar blá 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 blá. Eu vim ver a glória de Deus, somebody. Fala comigo alguém nessa noite. Vamos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Avança, vai avançando. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o que, meus irmãos? Faz assim com a sua mão, descanso, apropria. Volta, eu não terminei de ler. Aleluia. E vocês encontrarão o que, meus irmãos? Descanso para as suas almas. Avança mais um. Pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é o quê? Talvez você chegou aqui muito carregado nessa noite. Carregado de preocupação, ansiedade, com desejo de morrer, depressão ou coisa ou outra. Mas Deus tem um descanso para você. E o descanso que a Bíblia está falando não é um descanso físico. Descanso físico, você vai à noite, você tira um cochilo, você dorme, no outro dia você está renovado. Mas tem gente que acorda e já acorda cansada, porque é uma sobrecarga da alma. E é isso que o Senhor diz aqui, 2 versos atrás. Vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Erga a sua mão direita e diga assim, eu creio que nessa noite eu vou entrar mais profundamente na atmosfera do descanso. Ore por seu irmão agora para que ele receba a palavra. Ore por ele, ore por ele, ore por ele. Ore para ele que ele receba, para que ele seja terra boa. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, Espírito, move as suas águas nessa noite. Queremos mergulhar, queremos ir fundo nas águas. Aleluia. Diga com força assim, eu abro meu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu estou preparado. Eu sou terra boa. Vem, chacoalha as minhas estruturas. Me leva para as suas águas de descanso. Amém, pode sentar em nome de Jesus. Projeta para mim o Salmo 23, não está planejado, mas projeta aí. Projeta na NVI para mim o Salmo 23. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. Salmo 23. Vamos ler juntos, meus irmãos? 3, 2, 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz o quê? É isso que o Senhor quer fazer com você. O Senhor quer fazer você descansar, fazer você repousar. Vira e mexe, eu encontro os irmãos. Semana passada de novo, encontrei um cara que já está na igreja há muitos anos. Falei, e aí filho, como você está? Ele falou assim, na luta. É assim ou não é? Porque as pessoas acham que a vida com Deus, a vida com Jesus é uma vida pesada, tá ligado? Não, tem que lutar todo dia contra esse pecado aqui. Esses dias eu ouvi também, eu li uma parada no Instagram. Tem o seu fundo de verdade, mas eu nunca falaria desse jeito. A evidência de quem nasceu de novo não é que ele não peca, é que ele luta contra o pecado. É verdade, a evidência que você nasceu de novo é que agora você luta contra o pecado. Por quê? Porque você não quer mais viver no pecado. É assim ou não é? Mas o que dá impressão essa frase? Que todo dia você fica ali, se acorda e fala, ai meu Deus, chegou mais um dia para lutar, meu pai. Vai ser difícil pra caceta hoje vencer o pecado. Meu Jesus amado. Alguém está me acompanhando aqui nessa noite? Então você está constantemente ali, na luta, na batalha. E Mateus, mas a gente não é o exército de... Nós somos sim. Diante do diabo, mas é interessante, porque é um exército que não precisa lutar muito, é só comandar no mundo espiritual. Quantos aqui receberam um destravar em alguma área da sua vida nos 21 dias? Pode levantar sua mão.
E sabe o que você precisou para isso? Não precisou para nada, só precisou comandar. Só precisou decretar. Alguém está me entendendo? Então, até quando a gente tem que lutar, a gente luta no descanso. O Senhor Jesus falou que Ele está assentado nos céus, à direita do Pai, aguardando que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Até o Senhor Jesus, quando Ele vai lutar, Ele só está aqui, ó. Põe de baixo. E aí quando Satanás vier, Ele vai o quê? Pisar na cabeça do diabo. Por quê? Porque até para lutar não tem mais que esforçar. Você está compreendendo o que eu quero dizer para você? Então, por que os irmãos desviam? Porque é pesado demais viver a vida. E é mesmo, é difícil demais. Se você tentar ser crente, você não consegue. É muito difícil ser crente. É muito difícil obedecer a Deus. Toda vez que você ouve que você tem que obedecer a Deus, você até desanima. Você fala, não, velho, é muito difícil essa parada. Mas deixa eu falar algo para você. A proposta de Deus não é levar ninguém para o trabalho. Deus, quando cria o homem, não cria o homem e fala, pega na enxada, vamos trabalhar aí. Deus prepara, aleluia, 6 dias Deus faz um jardim completo. Para você que vai casar, sonha assim, com algo maravilhoso, Deus preparando para você. Tem alguns casais que estão engatilhados para casar. É poderoso, Deus prepara, Deus vai lá, separa, disse haja luz, houve luz, aí cria a lua. Aí o Senhor vai e cria grama, aí o Senhor separa águas de águas. Eu não sei que brisa é essa de águas, a Bíblia diz água de águas, então sei lá. Separa, aí o Senhor vai e cria os animais, o Senhor vai e cria os répteis, aí cria a barata, aí criou a barata sim ou não? Não sei. Eu acho que só veio depois do pecado, quando estão comigo. Aleluia, é muito nojento. E aí o Senhor depois cria tudo, faz um homem. Aí quando o homem acorda, o primeiro dia do homem foi o 7º de Deus, onde ele descansou. O primeiro dia do homem é deleite, é desfrute. Alguém está acompanhando? Então veja, meus irmãos, Deus tem essa vida para você, velho. Uma vida de Shabá. Diga aí pro seu irmão, Shabá. Shabá, velho, aleluia. O único comando que Deus dá para Adão, Adão, vai fazer filho, meu filho. Oh, aleluia, coisa boa demais. Vai transar. Tá entendendo? Os irmãos escandalizam quando falam essa palavra, né? Acho que crente não fala essa palavra. Vai fazer amor, sei lá. Tá entendendo? Tem coisa mais desfrute. Os irmãos não são muito casados ainda, mas você vai casar, vai ser um poderoso na sua vida. Vai ou não vai ter cá? Vai ser poderoso, desfrute. Então veja, queridos, por quê? Porque a vida com o Senhor é uma vida de prazer. A gente vem no culto para descansar no Senhor. É justamente isso que o Senhor, a proposta do Senhor é te levar para verdes pastagens. Você imagina um quadro quando a gente fala do Salmo 23? Eu gosto de imaginar. Eu gosto de imaginar uma gramona assim, ó, uns caras jogando bola lá no fundo, uma piscina ali. Tem que imaginar, tem que usar a sua criatividade. Aí o Senhor te conduz a águas tranquilas. Eu estava no Iraque e aí, irmãos, estava um calor de 45 graus. Você não sabe o que é isso, é chapaceiras, 45 graus. Em Dubai eu peguei sensação térmica de 52. E de repente a gente foi na chácara de um cara que era um militar lá, um revolucionário, que a fé dele não é a fé em Deus, é a fé nas montanhas. Você lembra desse cara aí que o pastor falou? E aí do nada ele tinha uma piscina lá, velho. E a galera começou a pular na água, mano. E eu só não pulei porque fiquei com vergonha, não tinha levado roupa. Não ia ter que... Mas, irmãos, eu fico imaginando essa aqui, tá ligado? Quando tá aquele calor, você vê aquela água. Alguém tá me acompanhando aqui? É isso que o Senhor Jesus tem para você. E antes de eu mostrar alguns exemplos bíblicos aqui de pessoas que descansaram na graça de Deus na palavra, eu queria ler com você. Vai lá para o primeiro texto que eu coloquei aí, que é Atos 3:14. Atos 3:14 NVI. Você lembra que Pedro, o que Pedro fez na noite em que o Senhor Jesus foi entregue? Você lembra assim ou não? O Senhor Jesus. Pedro tinha chegado no Senhor Jesus e falado assim, ó, por ti darei minha própria vida. Porque Jesus começou a falar as paradas que ele ia morrer, e os discípulos não conseguiam entender que Jesus tinha que morrer. O entendimento deles estava fechado. E aí Jesus falou, olha, chegou a hora, filho do homem está sendo entregue na mão de pecadores. Aí Pedro chama e fala, que isso, Jesus? Por ti darei minha própria vida. Aí Jesus olha para ele e fala, você vai dar a própria vida? Essa noite mesmo você vai me negar quantas vezes? Os soldados vêm prender Jesus, Jesus diz, eu sou, os soldados caem por terra, porque ninguém pode prender Jesus, é Jesus que se dá para morrer.
Ninguém pode tirar a vida do Senhor. Aí Jesus espera os soldados levantar do baque de glória que eles tinham levado, porque quando eles ouviram eu sou, aí ele fala, pode vir algemar, filho, vem algemar. Aí Pedro vai, corta a orelha de um soldado, foi assim ou não foi? Corta a orelha de um servo, Jesus fala, Pedro, guarda essa parada aí, meu irmão. Se eu quisesse, eu chamava 12 legiões de anjos agora para me servir. Aí ele vai, restaura a orelha do cara, é entregue. A Bíblia diz que todos os discípulos fugiram, mas Pedro foi acompanhando meio que de longe. E naquela noite, no pátio do sumo sacerdote, Caifás, Pedro traiu o Senhor quantas vezes? 3 vezes na cara de pau. A empregada olha para ele e fala, você? Você andava com ele também. Não, eu não conheço quem é ele. Daqui a pouco Pedro já desbaratinou, saiu de canto. A outra empregada viu ele e falou, você fala como ele. Não, que falo como ele, tá louca? Esse louco aí, tem que morrer esse cara. O texto bíblico não nos dá muitos detalhes, mas e a terceira vez, inclusive, a Bíblia fala que ele é uma palavra no original que é como se ele falasse palavrão. Inclusive, não estou falando! Ele perdeu a linha a terceira vez. Estou falando, não conheço o cara. E nessa hora o galo cantou. Quando o galo cantou, a consciência de Pedro, o quê? Estrala, né? A Bíblia diz que nessa hora Jesus ainda olhou para ele. O olhar era de condenação do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus nunca te condena. Mas o fato é, traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu? Mas você sabe, lá em João 21, Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus. Teve aquele diálogo, Pedro, tu me ágape. Senhor, só tenho filhos, não tenho ágape. Eu não tenho tempo de pregar essa mensagem para você. Tu me ágape, blá, blá, blá. E Pedro foi restaurado e ele recebeu o amor de Deus sobre a vida dele. Está me acompanhando? E a primeira coisa que eu tenho para te falar é que para descansar, você tem que ter a convicção que você é justo. Você tem que ter a convicção de que não existe mais pecado sendo jogado na tua cara da parte de Deus. Porque tem um monte de que ele está toda hora com medo de Deus. Porque no fim das contas, o diabo ele não pode fazer muita coisa com a gente. O diabo já foi derrotado. Mas e se você estiver mal com Deus? Quem acha que está mal com Deus, ele está toda hora ansioso. Então ele acha que Deus está bravo com ele, que Deus vai tacar o raio na cabeça dele. Ele acha que ele não fez o que deveria fazer para Deus, então ele está mal com Deus, então a comunhão com Deus quebrou. Então isso gera ansiedade no coração. Mas a primeira revelação que você tem que ter, eu já falei isso muitas vezes, mas nós vamos insistir nessa palavra, é que você foi justificado pela fé. A justiça, quando Deus olha para você, Deus me deu uma palavra profética, ontem a gente estava na vigília aqui, eu profetizei para os irmãos assim, ó, na sua testa está carimbado assim, aprovado. Se você sabe... Alguém está me acompanhando aqui nessa noite? Porque o grande medo das pessoas é o quê? Chegar no céu e tomar um carimbada na testa. É ou não é? Reprovado. Quinto dos? Mas quando você chegar lá, filho, aleluia. Não é que você vai ser carimbado, é que você já foi carimbado, velho. É por isso que macumba não pode pegar. Eu já falei isso aqui. É por isso que os pais de santo vai fazer e falar, lá não dá, aquela casa não dá, o homem de branco está lá. Tem uma marca na fronte daquele cara. Alguém está me entendendo aqui? Que marca é essa? É a marca do selo. É a marca positiva do céu. Está entendendo? O céu está falando, é santo, é justo. Naquele dia você pecou. O dia que peca a macumba pega? Não pega. Por quê? Porque independe daquilo que você fez. Você foi colocado dentro de Jesus. E quando Deus olha para você, Ele vê a face de Cristo. Você está escondido no sangue de Jesus. Mas sabe o que é louco? Pedro tinha traído quantas vezes o Senhor? Mas lá em Atos ele se levanta para pregar. Olha o que ele fala para os caras. Vocês negaram publicamente o Senhor. Não é possível, velho. Ele está acusando os irmãos lá, os caras. Está falando, vocês negaram o Senhor. Mas esse cara não tem cara de pau nenhuma. O que ele tinha acabado de fazer 40 dias atrás? Alguém está me acompanhando aqui? 2 meses atrás. Isso aqui foi depois que o Espírito Santo desceu, que Jesus já tinha ido para o céu. Sabe por quê? Que ele tem as moral de olhar e falar, vocês negaram. Porque, na moral, é que os irmãos acho que não estão me entendendo. Imagina que tem um cara que ele rouba 3 vezes. Ele rouba aqui o paladino, o posto. Roubou no outro dia. Aí daqui a pouco, 2 meses depois, tá aí rolando uma conversa de amigos, e ele fica sabendo do outro cara que estava ali na conversa, da roda. E ele roubou o paladino. Ele olha e fala, ô mano, você está tirando, você roubou o paladino? Você vai falar o quê para esse cara? Mano, você roubou 3 vezes. Por que Pedro tem as moral de falar isso? Porque a consciência dele não era mais uma consciência de condenação. Ele não tinha nem mais, alguém está me acompanhando? Ele nem lembrava mais, porque a justiça de Deus faz isso com você. Você pecou faz 5 minutos, mas eu sou justificado pela graça e pela fé. Diga para o seu irmão com força, você é justo, filho.
Você foi justificado, aleluia. Vai lá para João 6 para mim, por gentileza. Glória a Deus, está cedo ainda, meu Deus, hoje eu vou pregar. Algum tempo depois, vai avançando aí quando eu chegar na última palavra. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e fez o quê, meus irmãos? Sentou, porque para Jesus fazer um milagre, Jesus não faz nenhum milagre em pé, Jesus senta para fazer um milagre. Tem que estar como? Fala para o seu irmão, tem que sentar. Tem que sentar, tem que sentar. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um tequinho. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Tem aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo para fazer um milagre, Jesus senta. E para receber pão tem que o quê, meus irmãos? Sabe quando você vai receber provisão na tua vida? Sabe quando você vai receber esse emprego que você já está condenado, desesperado, ansioso, que você está desempregado e não consegue receber? Quando você sentar. Tem que sentar. Sabe que a ansiedade pega muito, velho, a nossa geração. E aí os caras começam a ficar ansioso. Por exemplo, para casar. É uma desgraça quando o cara fica ansioso para casar. Porque qualquer um que aparece, pronto, vamos aí. Por quê? Porque está desesperado. Tá entendendo o que eu estou falando? Normalmente o cara que está ansioso e não consegue decidir bem aquilo que Deus tem para a vida dele. Então a alma está muito grande. Eu estava... 2 semanas atrás fazendo um discipulado com o irmão espiritual, cheio do Espírito Santo. Eu perguntei para ele, irmão, o que Deus está te falando em relação a esse assunto aqui? E ele falou, não dá para ouvir. Não dá para ouvir. E toda vez que eu pergunto as coisas para ele fala, não, Deus está me falando, vai para a direita, Deus está me falando, vai para a esquerda, Deus está me falando, desce, Deus está me falando, sobe. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida de ouvir o Senhor. Sim ou não, irmãos? Nós vivemos um relacionamento vivo com o Senhor. Mas por que não estava dando para ouvir? Porque estava agitado, estava angustiado, não conseguia sentar, não conseguia acalmar. Está entendendo que eu não estou falando para você deitar no sofá e ficar lá o dia inteiro? Não é isso que eu estou falando. É um descanso de alma para você. É a entrega daquilo que o Senhor, daquilo que você confia, que você não consegue mais fazer, mas que o Senhor vai fazer por você. Deixa eu te dar uma chave espiritual aqui. Quando você ficar levantado, ansioso, indo de lá para cá, Deus fica sentado. Mas quando você senta, aí Deus fala, agora eu vou trabalhar para você. Quantos querem sentar nessa noite? Fala para o seu irmão, assentai-vos, filho. Avança. Não, deixa aí. Havia muita grama naquele lugar. Esse texto me lembra muito o Salmo 23. Porque lá não tinha grama também? Me lembra demais. Lá era a profecia de que um dia o bom pastor viria alimentar o seu povo. E todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Avança, olha o que diz. Então Jesus tomou os pães, deu graça. E a Bíblia nem fala que Jesus levantou para fazer um milagre. Eu comecei a imaginar que talvez Jesus fez esse milagre sentado mesmo, poderoso. E repartiu entre os que estavam. Qual era a posição dos que estavam, irmãos? Tanto quanto queriam, que foi o que o Robert falou para você. Quanto que você quer comer? Você quer comer bastante? Então tem que sentar, aleluia. Olha o que diz lá em Mateus 13, 22. Você já ouviu falar da parábola da semente, sim ou não? O semeador saiu para semear. A primeira semente caiu à beira do caminho. Veio o diabo e roubou a palavra. A segunda semente caiu entre as pedras, sim ou não? As pedras apontam para a falta de profundidade. Mas a terceira semente caiu entre os espinhos. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito do que acontece, o que é quando a semente cai nos espinhos. Quanto a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Quantos aqui estão ouvindo a palavra nessa noite? Já desligou seu celular aí ou está no WhatsApp ou não está? Não, sim ou não? Porque você está ouvindo a? Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas fazem o que com a palavra, meus irmãos?
sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então tem dois fatores aqui que quem tem espinho não consegue frutificar. O que é frutificar? Você recebe a palavra que você vai prosperar, mas aí sabe o que faz ela morrer no seu coração? Quando você fica ansioso, as preocupações dessa vida. Está comigo ou não está? Tem duas coisas, a preocupação dessa vida e as riquezas. A riqueza não é o meu tema hoje. Quando mamão toma o teu coração também, a palavra não pode frutificar. Mas quando você fica preocupado, e o Senhor nos chama para ter uma santa irresponsabilidade diante da presença dEle. Não consigo fazer mesmo, Senhor. Não dou conta mesmo. Não dá. No meu braço não dá. No meu jeito não dá. O que você precisa entregar hoje nas mãos do Senhor para Ele fazer? Esse é o meu apelo para você hoje. Eu estou até antecipando o apelo. O que você precisa entregar? O que você precisa colocar? O que você precisa colocar nas mãos dEle que você não tem o que fazer? Alguém está me acompanhando, meus irmãos? A semente não pode produzir fruto se você não descansar. Pergunta para o seu irmão se ele tem recebido muitas sementes no coração dele. Aleluia, vamos para João 11:17. Olha o que diz a palavra. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro, quando você ouviram falar de Lázaro? Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. E é interessante, irmãos, que Jesus nunca tem pressa. A Bíblia fala que ele recebeu a notícia quando Lázaro estava doente ainda, mas que ele ainda demorou 2 dias para sair do lugar onde ele estava. Por quê? Porque às vezes você ora e o Senhor não vai fazer na hora, Ele vai esperar 2 dias. Mas para Deus, 1 dia é igual a 1000 anos, então Ele vai esperar 2000 anos. Está me acompanhando ou não está? A maior batalha do crente é a espera, é ou não é? Quantos aqui escolheram esperar? Eu escolhi esperar, glória a Deus, velho. Alguém comigo aqui? Não dá, é muito triste esperar, velho. A gente é a geração que quer passar no BK. Ontem eu passei no BK, saí da vigília. O cara tava lá, velho. 1 minuto eu já tava irritado que ele não saía da minha frente de acabar de fazer o pedido dele no drive. Eu falei, meu Deus, sai da minha frente. Não comecei da farol que a carne ia manifestar. Mas, tá entendendo, meus irmãos? O cara demorou ali uns 3 minutos para pedir o pedido. Eu já tava nervoso porque eu queria comer o meu lanche. Porque eu quero comer, tá ligado? Quantos aqui querem comer? De Cristo. Quantos aqui querem ir no BK depois do culto? Amém. A gente quer agora, está ansioso, eu quero pra já. Deus me dá. Tem gente que casa com 18. Tem uns irmãos que casam com 18, propósito de Deus. Meu pai casou com 21 anos. Minha mãe tinha 20. Foram ter filho com 30. A minha esposa casou com 32, eu acho que a Regiane tinha. 32. Mas aí também teve filho com 33, agora vai chegar mais um oficial, a Regiane está grávida. Aleluia! Eu estou oficializando porque os irmãos ainda, hoje veio o irmão, o DV, falou, mano, tá grávida, eu achei que todo mundo sabia já. Eu estou muito feliz, já vai vir o segundo, velho, glória a Deus. Então, mas eu vou te falar, aí tem a irmãzinha que casa com 15. Mas aí você fala, quem está certo? Quem está certo? Uma chegou, o cara deu ideia, levou, casou no outro dia. Uma vez eu ouvi a história de um seminarista que ele odiava uma mina, que era da sala dele. Quem já ouviu contar essa história? Vou contar de novo. Odiava a mina. E aí, do nada chegou um cara lá, um pastor, falou, eu tenho que enviar semana que vem, que 2 semanas, sei lá, 2 caras lá para a África. Não lembro qual era o lugar, vou ter que enviar. Mas tem que ser casado. E os 2 tinham convicção de que era para aquele lugar. Aí os caras foram, chegaram, fizeram uma prova com Deus lá, que eu não vou contar, que não tenho tempo para contar para você. Sabe aquelas provas loucas com Deus? Eu não gosto muito de ser bagulho de prova não, porque eu prefiro viver ouvindo o Espírito Santo. Mas quer fazer umas provas? Põe umas provas. Deus... Só que então, tem umas provas que os caras é embaçado também, né? Tipo, Deus, se ele for o homem que você tem para mim, ele vai sentar em qualquer cadeira, menos na última. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá ligado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deus, se o teu homem que o Senhor tem para mim... deixa quieto esses bagulho de prova, mano. Aí sabe o que aconteceu? Os caras casou em 1 semana e foi enviado. E tá lá felizão. Mas tem a irmãzinha, o irmãozinho que está esperando já 15 anos na luta. Por quê? Porque cada um, Deus trata de uma maneira. Cada um Deus molda de uma maneira. Mas... filho, olha para mim, o que é seu está guardado, pode ter certeza disso. Mas quem que faz merda? Aquele que não consegue esperar na presença de Deus. Então ele está toda hora batalhando, ele está toda hora ali, ele está toda hora angustiado, ele está toda hora...
E eu falo isso, irmãos, na presença do Espírito Santo. Eu lembro quando eu tinha 2, 3 anos de crente, eu orava os meus devocionais, irmãos, pelo menos uma vez por semana, eu colocava a cara no pó e eu ficava, Deus de Isaac, me mostra com o que eu vou casar, meu pai. Por favor, eu não aguento mais a espera. E tipo, eu tinha 1 ano de crente. E eu ficava, é muito difícil, meu Senhor. E aí, sabe o que aconteceu na minha vida? Várias vezes eu achava que era alguém. Eu falava, não, Deus confirmou, é aquela varoa ali. Não, Deus mudou, agora é a outra ali. Meu Deus está mudando nesses dias os ventos na minha vida. E Deus está indo para lá. Aí sabe quando eu casei? Quando eu sentei. Teve um dia, eu lembro claramente, era dezembro de 2000 e alguma coisa aí, sei lá. Eu falei, Deus, hoje eu vou dar uma bica no meu casamento. Eu dei uma bica. 1 mês depois, eu estava entrando em corte com a Regiane. Sem força nem violência. Alguém está me acompanhando aqui? Sabe o que está faltando para você? Sentar e desfrutar da presença de Deus. Enquanto você desfruta dele, as coisas vão acontecer na tua vida. Chacoalha o teu irmão aí, pergunta se ele está recebendo. 2 dias para sair do lugar. Quando ele saiu e foi até lá, provavelmente era 2 dias de viagem, porque ele chegou lá, Lázaro já estava morto fazia quantos dias, meus irmãos? Betânia, a mãe do Robert aí, distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Pega essa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta está presa onde nesse contexto aqui? No passado. Deus, você errou, Deus. Você errou, Jesus, tá vendo? Agora o outro casou com a fulana, era eu para estar naquele altar. Alguém está me acompanhando essa noite? Errou comigo, você demorou, Jesus. Por que você não estava aqui na hora que eu pedi, na hora que eu mandei? Eu mandei você vir, Jesus, por que você não veio? Está preso no passado. Quem vive de passado nunca consegue desfrutar. Ele está toda hora condenado, está toda hora que Deus errou com ele, ou ele que errou, ele está condenado da mesma maneira. Olha que interessante isso. E aí disse-lhe Jesus, o seu irmão vai o quê? Darabaçu, seu irmão vai ressuscitar. Aí você fala, Marta vai encher de Espírito Santo. Olha o que Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Aí ela sai do passado e ela vai para onde? Mas e o presente? Porque, filho, você só tem o hoje para viver. Porque tem o cara que está aqui no culto, tá ou não está? Mas ele está olhando para o passado. Está falando, meu Deus, quanta merda que eu fiz. Desfruta do Senhor? Mas tem o cara que está aqui e ele está toda hora olhando para onde? O líder de célula chega na célula e ele fala, meu Deus, só vai estar bom esse negócio aqui quando tiver 20 pessoas aqui. Aí ele não desfruta quando tem 3. Sim ou não, meus irmãos? Você só tem um dia para viver e esse dia se chama hoje. Basta cada dia o seu próprio. Precisa aprender a viver o hoje. Precisa aprender a desfrutar do hoje. O Jesus está no hoje. Jesus está no ontem também, ele está no amanhã também, mas você não está no amanhã. Você não está no ontem. Você só tem o hoje para viver aquilo que o Senhor tem para você. Disse-lhe Jesus, ô Marta, você não está entendendo mesmo, né, filha? Eu sou a ressurreição e a vida. Não tem a ver com um dia específico. A ressurreição não vai acontecer só lá. Vai acontecer hoje também, porque eu estou aqui e eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra. Vai acontecer o quê, meus irmãos? E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta para o seu irmão, você crê nisso? Vamos avançar. Marcos 4, 35 a 38. Olha o que diz a Escritura. Naquele dia, ao anoitecer, estou viajando na palavra aqui para te mostrar. Disse ele aos seus discípulos, vão para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Imagina os discípulos lá, pegando os baldinhos, é ou não é? Pedro, joga o balde, vai, É assim ou não é o desespero? Tem que entrar no texto bíblico. Imagina, tá afogando, vai morrer, filho.
Alguém tem medo de avião aí? Imagina você tá no avião. Eu não tenho medo de avião. Mas uma vez eu estava no avião, irmãos, começou uma turbulência, velho. Começou uma turbulência. Aí o cara do meu lado começou, Ave Maria, cheia de graça. Rogai por nós, pecadores, levantar. E eu aqui, ó. Aleluia. O cara olhava para mim e me julgava, porque eu estava descansando na graça do Senhor. Porque estava desesperado. Meu pai conta uma vez que ele estava viajando de avião e começou um terremoto quando o avião começou um furacão no país, quando o avião estava levantando. Pega essa. E aí, tipo, era um país que tinha muita banana, as bananas começaram a bater no avião, de tanto, porque era um furacão real. Imagina, o avião tá decolando e o bagulho tá... E aí, mano, uma galera começou a chorar, a gritar no avião. Você tem que imaginar, os caras tá no barco, começa a castigar com onda. Imagina as ondas que vem e engole o barco. A onda vem e engole o barco. Outra vem e engole o barco. Já era, acabou, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, tudo que quer, me dá. Os irmãos já não vão mais conhecer as minhas piadas, porque eu vou 30 já. Aleluia. Mas ainda falta 3 anos. Ministério de Cristo. Vai acontecer muita coisa daqui até lá. Me perdi. Avança. Jesus estava na popa. Fazendo o quê? Fala com raiva. Estava dormindo. Com a cabeça, ainda tinha um travesseiro. Não estava dormindo de qualquer jeito, não. Que dói o pescoço se não tiver travesseiro. Os discípulos o acordaram. Você imagina os discípulos indo acordando? Eu acho que é uma baita chacoalhada, na moral. Jesus, vai, mano, vai. Jesus, mestre, não te importas que morramos? Nessa hora aqui, os caras estavam desesperados já. É impressionante esse texto bíblico. Por quê? Eu não vou nem ler o resto com você. Você sabe, a gente está acostumado a falar que o louco dessa história é que Jesus acordou e parou, sim ou não? E mandou que o mar parasse a parada toda. Por quê? Aquilo era um ataque maligno, porque ele ia chegar em Gadara. E Gadara tinha um cara lá chamado Gadareno, que a Bíblia não fala o nome, que ele era o cara mais endemoniado de toda a Bíblia. Então, na verdade, era uma resistência do diabo para Jesus não chegar lá e expulsar todos os demônios. Sim ou não? Mas o maior milagre não é você expulsar o demônio, é você estar dormindo enquanto o pau está quebrando ao seu redor. Alguém consegue compreender? Quem que estava junto com Jesus aqui? Os discípulos. Quantos eram nessa época? 12, porque depois um saiu. Judas Iscariotes, que o traiu. Ai de quem por meio do Filho do Homem for entregue. Coitado de Judas, não estará no céu. Ok, vira essa página. Pedro estava lá? Pedro estava desesperado? Pedro estava com o rodinho na mão? Pedro estava com o balde? Pedro foi acordar Jesus? Talvez foi um dos que chegou lá, porque ele tinha 3 que eram mais íntimos. Pedro, Tiago e João. No barquinho. Pedro, Tiago, João, no barquinho. Agora, sabe, eu vi algo esses dias, deixa eu compartilhar um manto sagrado aqui com você. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele tem que tirar todo mundo da casa, tem ou não tem? Porque o ambiente era um ambiente de incredulidade. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Sabe o que significa os originais? Pedro, pedra, Tiago, substitui, João, graça. A pedra foi substituída pela graça. A lei foi substituída pela graça. Quando tem a substituição, o milagre e a ressurreição acontece. Volta. Pedro estava no barco? Pedro estava desesperado? Pedro estava... Ok. Atos 12. Vai, Débora, vai, tuf. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Eu fui lá para Atos, Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos, velho, já estavam quebrando o pau. O rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também quem, meus irmãos? Meu Deus, algo vai acontecer, o púlpito vai cair aqui. Durante a festa dos pães sem fermento, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados de cada uma, 16 caras. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Deixa eu te perguntar, como que você imagina que Pedro estava um dia antes de morrer? A Bíblia fala que Herodes já tinha matado Tiago.
E isso agradou os judeus, que eram os caras que estavam perseguindo os crentes. Aí Herodes foi também e mandou prender Pedro. Pedro já estava completamente condenado. Não tinha mais jeito. E se é você? Crentãozão, colou no culto, daqui a pouco aparece os caras aí e prende você. É que a perseguição é uma parada que a gente não entende, tá ligado? Não tem perseguição aqui no Brasil. Mas imagina, tenta se colocar pelo menos nessa situação. Você está lá e aí você vai morrer amanhã. O que você quer fazer? Quer falar com a sua mãe, quer falar com a sua mina, quer falar com o seu pai, quer dar uma ligada, quer fazer um exercício que você nunca fez, então vamos fazer pelo menos uma vez na vida e tentar emagrecer um pouco antes de morrer. Vamos fazer... O que você ia fazer? Pergunta aí para a pessoa do céu. O que você ia fazer faltando um dia, 12 horas para morrer? E aí? Avança, vem, fala comigo. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Até caiu o bagulho aqui, não vou pegar. Pedro estava fazendo o quê, meus irmãos? Existe um descanso para você. Vamos! Existe um descanso para você. A coisa vai acontecer na sua vida, espera. Senta e espera que vai acontecer, meu Deus do céu. Existe um Shabá do Senhor para você, aleluia. Eu não vou ler o resto da história. Que a gente tem a ênfase de colocar, às vezes, o milagre que acontece depois numa categoria superior. Para mim, o maior milagre é esse aqui. A Bíblia fala que daqui a pouco um anjo, eu não vou ler com você, um anjo acorda aí, ele fala, vamos. Ele achou que ele estava sonhando. As portas começaram a abrir assim, ó. Daqui a pouco ele saiu, aí que ele percebeu, ele falou, mano, não vou mais morrer. Vamos para casa então, continuar pregando o evangelho. Por quê? Porque ele estava descansado na graça de Deus. O Senhor vai te levar nessa noite aqui para um nível de descanso. Eu sinto no meu espírito aqui, muitas têm sofrido de ataque de ansiedade, ataque de desespero. O que vai acontecer isso na minha vida? É aquilo, essa área, essa outra. Nessa noite um Shabá celestial vai vir sobre a tua vida. E o Senhor vai te levar a entregar todas as coisas que você tem aprisionado com ansiedade no seu coração. Aleluia. Eu quero encerrar, vem aí Pedrão e a banda. Glória a Deus. Aleluia. Quero encerrar com 3 textos. Toda vez que eu falo que eu quero encerrar, duvide de mim, falta ainda uma meia hora. Aleluia. Lê comigo Isaías 64, 4. Olha o que diz. Mas Mateus, no fim das contas, a gente olha para esses grandes homens de Deus, mas eu ainda não consigo descansar. Então veja, irmãos, toda a nossa vida gira em torno de olhar para a cruz do Calvário. É ou não é? É ou não é? Importa que ele seja levantado. Nesse culto aqui importa que ele seja levantado. Alguém já teve alguma experiência na vida de você estar completamente aflito com alguma coisa? Você vai testificar o que eu vou falar. E aí você vai orar. E quando você vai orar, você derrama o seu coração. E aí o Senhor te dá uma palavra. E Ele fala claramente no seu espírito. Na hora que acontece, toda agonia vai embora. É assim ou não é? Toda ansiedade vai embora, é assim ou não é? Quantas vezes na minha vida... Voltando, crise, cheio de crise. A gente é doido para ter crise, é ou não é? Nossa idade é cheia de crise com o que eu vou ser, crise, já falei sobre isso, com o que você vai casar, crise com o pai, crise com isso, crise com aquilo. Mas quando nós olhamos para o Filho de Deus, meu Deus, é forte. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 64, 4. Pode deixar aí. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quer dedilhar aí, santo? Aleluia. Vamos ler de novo, meus irmãos. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Qual que é o critério para Deus trabalhar por você? Você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem uma música dos Kids que é assim, né? Temos que aprender a esperar. Mano, é desesperadora a música.
Aí você fala, vai para outra parte. Aí a outra parte é: temos que aprender a esperar. Aí ele fala isso sem zoeira, umas 9 vezes. Aí depois ele: esperar, 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 esperar. Temos que aprender a esperar. Os kids já estão entendendo, velho. Meu filho está começando a comer. É muito louco, né? Aí os caras dão as comidas para ele que ele não pode comer. Aí ele vomita depois, mas Deus é fiel. Irmãos, é muito louco, porque ele só toma leite. E o leite dele, velho, é nojento, mano. É nojento o bagulho cheira mó mal, tá ligado? É fórmula, mas não é leite que você toma, tá ligado? Com Toddy. É tipo um bagulho lá. E o cara só toma aquilo, velho. Aí teve um dia que a gente colocou ele na mesa, a Regiane falou: acho que hoje já dá pra comer. E a gente botou um brócolis sem tempero na mão dele. Mano, ele se acabava na parada, velho. Tipo, enfiava no olho, tá ligado? E, mano, esfregava assim, tal, não sei o quê. E o que a gente começou a perceber? Que quando acabava, te juro, dava um segundo ele... Tipo, o que ele tá falando? Me dá mais! Eu quero mais! Chega daquele leite! Chega de comida de criança! Eu quero a graça! Eu quero as coisas maduras! Tô zoando. Por que o desespero? Por que o desespero? Meu Deus do céu, tem 6 meses, filho. Vai comer muito hambúrguer ainda. Não vai não, em nome de Jesus. Vai comer salada. Vai seguir o exemplo da sua mãe, não do seu pai. Eu vou ser o último gordo da minha geração. Aleluia! Quantos creem nessa palavra? Mas eu vou morrer magro. Algo vai acontecer nessa casa. Percebe como esse assunto me persegue, sim ou não? Mas o que eu tenho que fazer? Sentar e comer um Mac, zoeira. E, irmãos, é impressionante, toda hora você quer tudo para ontem, você quer tudo para agora. Mas veja, enquanto você fica ansioso, enquanto você trabalha, enquanto você fica trabalhando é o quê, Mateus? Trabalhando, desgastando, ansioso, desesperado por que vai acontecer. Deus, ele não faz nada. Mas a Bíblia fala que não tem nenhum outro Deus assim. Porque todos os deuses, qual é a característica? Ele está esperando que você faça alguma coisa para ele. É ou não é? É ou não é? Se você for perguntar para qualquer religião, vai lá perguntar. O que você faz para agradar o seu Deus? Ele vai te dar a listinha dele. Eu faço 7 não sei o que aqui. Eu coloco blá blá blá. Eu pego e ando lá e vou daqui até São João de não sei o que de joelho para pagar minha promessa. Eu estou não sei o que, tudo porque eu estou fazendo. Eu estou trabalhando para o meu Deus. Mas só tem um Deus que trabalha. Só tem um Deus que desceu para lavar pé. Só tem um Deus, como o Robert falou, que não veio para ser servido. Não veio, o Senhor Jesus não veio para ser servido. Ele não veio para sentar e para falar, vai, trabalha para mim. Não. Ele trabalha para quem nele espera. Quando você senta, aleluia, quando você senta na presença de Deus, como Maria sentou. Será que tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Quando você senta aos pés de Jesus, o Senhor se levanta para trabalhar por você. O Senhor se levanta para entrar com a providência que você está precisando. O Senhor se levanta para mudar a sua história. Só tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você crê nessa palavra, erga suas duas mãos e diz assim: eu creio que eu vou esperar e ele trabalha por mim. Vocês lembram que domingo eu falei a respeito daquela lei em Êxodo 21 do escravo? Quantos lembram que eu falei da lei do escravo? Se o escravo fosse servir o seu senhor, vou só te lembrar que eu não tenho tempo. Se o escravo fosse servir o seu senhor, ele ia ficar lá por 6 anos. Se ele chegasse solteiro, quando ele fosse liberto, ele ia ter que sair como, meus irmãos? Se ele chegasse já casado com uma mina, quando ele fosse sair, ia sair quem? Ia sair ele e a mina dele, ia sair os dois. Mas tinha um outro caso que poderia acontecer. Ele poderia chegar solteiro, era um escravo da hora, caiu na graça do seu senhor, e o seu senhor de repente poderia dar uma esposa para ele. Sim ou não? Poderia dar uma esposa para ele. Mas é interessante nesse texto porque ele não tem a ver com escravidão. Ele está falando do Filho de Deus. Já falei para você que importa que no Antigo Testamento a gente veja o Senhor Jesus. Se você for ler o Testamento, quem já tentou ler o Antigo Testamento e honestamente no seu coração você falou, mano, que bagulho chato. Alguém já teve essa experiência aqui? Por quê? Porque você não está achando o Filho.
quando você acha o filho escondido lá nas escrituras, então Êxodo 21 não está falando de escravo, ou do escravo que a gente poderia receber aqui. Está falando do escravo. Mateus, Deus é escravo? Ele não é, mas ele decidiu se colocar na posição de escravo. Decidiu ou não decidiu? Acabei de falar, acabei de ler aqui com você. Um Deus que trabalha para você, um Deus que vem servir você. Se um religioso ouvir isso que eu estou pregando, ele vai tacar pedra na minha cara. Porque ele quer ele ser o escravo. E é verdade, nós somos escravos do Senhor também. Mas hoje nós só somos escravos porque um dia ele foi por nós. É assim ou não é? Nós o amamos hoje porque ele... E essa lei está falando justamente do Senhor Jesus, que é o escravo. Vem aqui, não deixa nada te distrair agora não. O Espírito Santo quer marcar a sua vida nesse culto. E tinha essa exceção. Se ele chegasse, Fê, e o Senhor desse uma mulher para ele, quando ele fosse embora, a mulher ia ter que ficar. A mulher ia ter que ficar. Mas, ele poderia. Projeta para mim, Debinha. Vamos ler só esse trecho. Ih, pior que eu não... Projeta Êxodo 21, o verso 4. Projeta o 4. 4, volta 2. Vamos ler daí. Se o Senhor lhe tiver dado uma mulher, é esse terceiro exemplo que eu te falei, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, vai ter que ficar. Somente o homem sairá livre. Mas vai para o 5, olha o que diz. Mas, eu amo esse mas, porque esse mas vai falar com você. Se porém o escravo declarar, eu amo meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, eu não quero sair livre não. Avança para o 6. Avança. O seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e furar, o que, meus irmãos? Deixa aí, assim ele será seu escravo por toda a vida. O escravo poderia, não velho, eu amo essa mina aqui, eu vim aqui ser escravo, ganhei uma esposa maravilhosa, ela já me deu filhos. Mas deixa eu colocar outra perspectiva aqui para você. Imagina, o escravo ia servir por quantos anos no máximo, meus irmãos? Imagina, queridos, no 6º ano. E uma mulher que foi dada, quando ele tinha 2 anos de escravidão, ela sabe que está chegando o tempo dele ir embora. Imagina, Beca, você é casada com o TK, mas você só foi dada para ele pelo seu senhor. E o TK chegou solteiro para servir o senhor dele. E aí, Beca, está no 6º ano. E você sabe que está no último ano. E que o TK daqui 1 mês ele vai embora. Como que a Rebeca estaria? O marido está indo embora. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Você imagina essa mulher à noite, angustiada. Você imagina os sonhos que ela ia começar a ter? Dele indo embora, e ela lá com os filhinhos, e ele sendo liberto, mas ela na escravidão. Sim ou não? Sim ou não? É assim ou não é, meus irmãos? Mas aí eu gosto de imaginar uma cena desse escravo aqui, faltando 1 dia para ele ser liberto, ele senta na mesa para almoçar. E a esposa vem para servir a lasanha, que é a última lasanha, porque amanhã ele vai embora. Mas aí ele senta, ele começa a chorar, e ele olha para ele e fala assim, meu amor, eu vou furar minha orelha. Eu vou decidir ser escravo para sempre, porque eu quero ficar com você. O que isso tem a ver comigo, Mateus? O Filho de Deus, quando ele desceu para a terra, ele não desceu casado, ele desceu solteiro. Mas aqui, uma noiva foi dada para ele. Ele poderia ir embora a qualquer momento, Beca. Ele poderia dar um falou para nós, falar, desisto desses caras. Quantas vezes ele se espantou com a falta de fé da galera. Mas ele amou tanto você, ele te amou tanto, que ele decidiu furar, não a orelha, mas sim o que, meus irmãos? Você imagina aquela mulher agora, dormindo em casa, e de repente ela acorda na madrugada, e ela olha, o marido está lá do lado, e ela vê a marca na orelha dele. E um profundo sentimento de segurança vem no coração daquela mulher. Ele não vai mais me deixar, ele não vai mais me abandonar, ele decidiu ficar porque ele me ama. Hoje a prova de que nós podemos descansar é de que o Senhor um dia decidiu furar as mãos. A primeira vez que ele aparece aos discípulos, depois de ter ressuscitado em João 20, ele chega e ele fala, paz seja convosco. E mostrou-lhe as mãos e o lado. Sim ou não, meus irmãos? Existe um descanso para você quando você olha para a cruz do Calvário.
Fique de pé no seu lugar nessa noite.